O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Kiel vi fartas? Dankon! Olá, meus amigos, boa noite! Graças a Deus, aqui estamos novamente com mais um encontro a respeito do Esperanto, este belo idioma que nos foi trazido do plano espiritual. Como vocês passaram a semana? Estudaram Esperanto um pouquinho, releram o conteúdo da aula passada, o diálogo do Leno e da Lila. Muito bem, é importante, né, fazer isso, né, em casa, né, retomar novamente, né, o encontro com o Esperanto. O Esperanto é uma língua fácil, mas precisa ser estudado, né? Muito bem. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre gotas gramaticais. É uma gramática básica, simples, o necessário para que compreendamos o Esperanto. E eu estava pensando também que, o que vocês acham? Não é importante nós também conhecermos um pouquinho da gramática? Né? Então, aqui nós vamos aprender um pouquinho da gramática. Eu tenho certeza que todos irão gostar da gramática. Né? Muitas vezes, nós trazemos esse trauma da infância, né, da gramática. Mas agora que somos adultos, né, esse trauma vai passando. É assim com todos os traumas. Então, vamos iniciar, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs, com um assunto que é muito importante para o Esperanto, como para todos os idiomas. Vamos falar um pouquinho sobre substantivo feminino, sobre os substantivos femininos, sobre os adjetivos, plural, advérbios, derivados, artigo. Opa, não se espantem, calma, é muito tranquilo. Vamos conversar. Aqui vocês podem, nos comentários, né, colocando suas dúvidas. Muitos comentários aqui nós já estamos. Salutam, olha aí, saluto a todos e a todas. Kiel de fartas. Muito bom, que alegria, só alegria, graças a Deus, que bom. Né? Esperanto, Espiritismo, Evangelho, é a tríade da fraternidade e da alegria para todos nós. Que bom. Mas vamos iniciar, então. Vamos lá. Substantivo. Olha essa primeira regrinha do Esperanto, primeira regrinha gramatical. Em Esperanto, todos os substantivos têm a terminação "o". Né? Estamos apenas repetindo o que já foi dito em aulas passadas. Né?
Então, todos os substantivos têm a terminação O. Não é bom isso? Mesa, por exemplo, em esperanto, tablo. Livro, em esperanto, libro. Muro ou parede, em esperanto, muro. E assim por diante. Homem, viro. Muito bem, então todo substantivo, nome dos objetos, né? Lugares, terminam pela letra O. Muito bem. Esta é a primeira regrinha, muito básica. Exemplos, mais exemplos aqui. Frato, irmão. Libro, livro, conforme já assinalamos. Muito bem. Então, vamos continuar um pouquinho mais. Feminino. Feminino. Olha, coisa complicada é formar o feminino na língua portuguesa, né? Alguém sabe o feminino de jacaré, de cobra, lagarto? É difícil saber, né? Mas no Esperanto é muito fácil. No Esperanto formam-se todos os femininos, sejam de pessoas e animais, com a terminação IN, que é o sufixo, né? E a terminação O do substantivo. Então, ino. Então, IN é um sufixo, que indica o feminino. E a terminação O é do substantivo. No Esperanto, nós vamos trabalhar com prefixo e sufixo. Muito fácil também, muito tranquilo. Pronto, IN já é um sufixo, está no fim da palavra. Prefixo no início da palavra, sufixo no fim. Vamos a alguns exemplos. Frato, uma palavra já conhecida nossa, que quer dizer irmão. Então, como é que eu digo irmã? Olha aí a formação da palavra. Frat, I-N-O. Eu separo um pouquinho a terminação O e coloco o sufixo IN. Fratino. Pronto, fratino, irmã. E assim vocês já podem formar o feminino de qualquer palavra em Esperanto. Aprendendo uma regrinha serve para sempre, para todas as situações. Muito bem. Mais um pouquinho. Olha agora. Chevalo. Cavalo. Então, qual é o feminino de cavalo em Esperanto? Chevalino. Lembrando de não nasalizar. Chevalino. 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 Chevalo, masculino. Chevalino é o feminino de cavalo. Muito bem. Muito fácil. Muito bom. Adjetivos. Adjetivos. Vamos lá, gente. Adjetivos, né? Aquela palavrinha que dá uma qualidade ao substantivo, uma característica, bonito, feio, alto, baixo. Né? São todas palavras que qualificam, que dão qualidade ao substantivo, são os adjetivos. Olha aqui a regrinha do Esperanto quanto aos adjetivos. Todos os adjetivos, vocês estão vendo aí, qualificativos, tem a terminação A, sem distinção de gênero ou sexo. Vamos ver alguns exemplos. Vocês estão observando aí que, entre parênteses, está dizendo adjetivos qualificativos, apenas aqueles que dão qualidade, uma característica. Porque há outro tipo de adjetivo que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Tá? Mas a terminação A sempre é para adjetivos qualificativos que são bem comuns. Vejamos alguns exemplos. Uma observação importante, olha só. Os adjetivos eles devem ser colocados de preferência antes dos substantivos a que se referem. Mas, Roberto, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É só uma questão de preferência, porque a sonoridade fica melhor quando o adjetivo vem antes. É só uma preferência, assim que os escritores, né, do Esperanto preferem. E eles têm razão.
nesse sentido, mas não é obrigatório. Tá? Então, de preferência, adjetivos antes dos substantivos. Vamos ver alguns exemplos. Bona. Olha aí, bona, eu tenho bo, um tracinho e o A. Esse A é a terminação do adjetivo. Bom ou boa, ambos os sexos. Bona, bom ou boa. Lembrando sempre de não nasalizarmos. Vamos evitar a nasalização. Bo, eu falo bo, e a língua vem, ponta da língua vem para a parte de trás dos dentes incisivos. Bona, bona. Bom ou boa. Bona frato. Olha aí, um adjetivo antecedendo o substantivo. Bom irmão. Bona frato. Bom irmão. Bona fratino. Boa irmã. Bona fratino. Boa irmã. Então, já temos aí um exemplo de adjetivo e o feminino. Muito bem. Não é fácil? Não é fácil, gente. É muito fácil. Muito bem, que bom. Opa, agora o plural. Plural das palavras. Formam-se todos os plurais com essa letrinha aí, né? Que nós chamamos de IO. Essa letrinha é um I fraquinho. Por exemplo, na palavra pai, esse é um I fraquinho. Né? Então, formam-se todos os plurais com IO. Então, vejamos aqui exemplos. Bonai fratoi. Opa, vamos repetir? Bonai fratoi. Bons irmãos. Bonai fratoi. Lembrando que esse J tem um som de I breve, fraquinho. Bonai fratoi. Bons irmãos. Bonai fratinoi. Bonai fratinoi. Boas irmãs. Vocês estão repetindo? É importante repetir cada palavra, cada frase no Esperanto. É muito importante repetir. Vamos aproveitar esse momento. Bonai fratoi, bonai fratinoi. Muito bem, vamos seguir adiante. Opa, Roberto, que é isso? Agora complicou. Advérbios derivados. Olha, se advérbio já é uma coisa complicada, imagine derivados. Todos os advérbios derivados têm a terminação E. Meu Deus, que história é essa, né? Calma, vamos devagar. Vamos ver os exemplos, aí nós vamos compreendendo melhor. Né? Os nomes podem ser assim meio estranhos, mas vamos lá. Vamos ver alguns exemplos, vocês logo vão se recordar. Por exemplo, né, de advérbios derivados. Rapida. Rapida é um adjetivo, conforme vocês estão vendo, termina pela letra A. Rapida cevalo. Cavalo rápido. Rapida cevalo. Muito bem. Agora, rápido ou rápida, rapida. Eu quero dizer rapidamente. Normalmente, os advérbios, né, de modo, termina por mente. Rapide. Eu substituo o A do adjetivo pela letrinha E. Rapide. Rapide, rapidamente. O cavalo corre rapidamente. Lativalo, curas, rapide. Ativalo, curas, rapide. Cavalo corre rapidamente, corre muito rápido, né? Essa expressão também é uma forma adverbial. Vou contar um segredo para vocês. Nós vamos usar esse adjetivo aqui, por exemplo, rapida, junto sempre com o substantivo. Então, por quê? Porque o adjetivo, ele dá uma qualidade ao substantivo. Então, o adjetivo está junto com o substantivo. Rapida cevalo.
E sei, Roberto, quando é que eu uso rapide? Olha a frase que eu disse. Lacevalo, o cavalo, curas rapide. Então, esse rapide já está modificando, caracterizando quem? O verbo. O cavalo corre rapidamente ou devagar. É o verbo de ação que agora é modificado pelo advérbio. Então, o advérbio, no caso, ele está modificando o verbo. Lacevalo, curas rapide. O bom é que se aplica à língua portuguesa, né? Então, aqui estamos 2 em 1. Português e aprendemos o Esperanto. Um pouquinho de português e muito Esperanto. Tudo bem, gente? Tranquilo? É só isso. E esse nome, advérbios derivados. Por quê? Porque ele vem do adjetivo, por exemplo. É um advérbio que vem de uma palavra de outra categoria, como um adjetivo. Então, por exemplo, aqui veio do adjetivo. Então, rapide é um advérbio derivado de outra palavra, de outra categoria, do adjetivo. Se existe derivado, existem os primitivos, não é? Por exemplo, aqui, ali, acolá, sim, não, são advérbios primitivos. Esses não necessariamente precisam ter um E como terminação. Não precisam. Normalmente não tem. Então, a terminação E no advérbio, somente aqueles que derivam de outra palavra, de outra classe gramatical, como adjetivo, como rapida. Será que vocês estão pensando em alguns exemplos? Já? Vamos ver aqui. Bona, bom ou boa. Aí eu quero dizer bem, que é um advérbio. Eu coloco o E, tiro o A, coloco o E. Bone. Bem, fácil, né? Muito bem. Esses são os advérbios derivados. Vamos continuar um pouquinho mais. Artigo. Gente, o artigo no Esperanto é um só. Ele serve para o, a, os, as. Apenas lá. Basta aprender esse artigo definido. Lá. Basta ele para resolver todas as situações. Exemplos. Lá, frato. O irmão. Uma palavra, frato masculina. A palavra masculina está no singular. Lá, o irmão. E agora um exemplo de uma palavra que está no feminino. Lá, fratino. Olha o lá aí novamente. Lá, fratino. Lá, frato, o irmão. Lá, fratino, a irmã. Lembra-se do feminino? Nós colocamos o IN. É um sufixo para formarmos o feminino. Lá, fratino. E agora, vamos trabalhar um pouquinho o plural. Lá, fratoi. Os irmãos. Olha o lá aí. Substituindo os. A tradução de os seria o lá. Lá, fratoi. Os irmãos. Em plural e masculino. Lá, fratinoi. As irmãs. Olha aí. Plural e feminino. Então, lá substitui, né? É a tradução o, a, os, as. Que coisa fácil. É muito fácil. Como disse o Dr. Zamenhof, criador, o espírito missionário que trouxe Esperanto para nós, né? Afinal de contas, o Dr. Zamenhof, com sua equipe, ele criou Esperanto um plano espiritual. E encarnado eles trouxe, né? Trouxe Esperanto para nós. Muito bem. Assim, o Dr. Zamenhof dizia, a língua é para se comunicar, né, gente? Não é para ficar perdendo tempo com gramática. A gramática é só o mínimo necessário. Não precisa perder tempo com gramática. Ela é importante na sua medida. Mas vamos lá. Opa! E agora, Roberto? Em Esperanto não há artigo indefinido. Olha aí. Esperanto já eliminando o artigo indefinido. Em português, uma, uns, umas.
Então, no Esperanto não há artigo indefinido. Okay. Como é que funciona? Vamos ver como funciona. Exemplo. Eu tenho uma frase na língua portuguesa. Carlos é um novo aluno. Carlos é um novo aluno. Como é que eu digo Carlos é um novo aluno? Em Esperanto, Carlo estas nova lernanto. Carlo estas nova lernanto. Vocês observem que tem uma palavrinha que não foi traduzida. É um. Por quê? Porque não precisa. No Esperanto não precisa. Carlos é aluno, é novo aluno. Na tradução para a língua portuguesa você pode colocar, mas no Esperanto não colocamos porque não existe artigo indefinido. Eu vou dar um exemplo do que seja artigo indefinido e artigo definido para nós entendermos. Por exemplo, você está na sua casa, sentado com um amigo, amiga, de repente, um gato pula a janela. Esse gato, ninguém conhece esse gato. Aí você diz para o seu amigo ou para a sua amiga, oh, um gato pulou a janela. Um gato qualquer. Indefinido. Por isso, esse um aí é um artigo indefinido. Um gato pulou a janela. Um gato qualquer. Você começa a conversar, o gato vai embora. Depois de algum tempo mesmo, o gato volta. Aí você diz, o gato voltou. Opa, olha agora você está usando o, porque já está definido, já é conhecido. O gato voltou. Entenderam a diferença? Artigo indefinido e definido? Pois é. É essa. E no Esperanto não há artigo indefinido. Muito bem. Opa! Olha aí, a Eve está falando aqui para nós, as regras são realmente fáceis, facilitam muito o aprendizado. É isso mesmo, Eve, é para ser assim. Muito bem. Não é à toa que o Dr. Zé Hoff é um espírito superior. Muito bem. Vamos continuar um pouquinho. Oh, Multandanko! Terminamos a primeira fase, meus irmãos e irmãs, a parte da gramática. Agora vamos entrar com uma parte conhecida como compreensão do texto, diálogo. Vamos ver. Vamos convidar agora ao palco os nossos amigos, nossos atores, nossos heróis. Aí está o Leno e Lila. Nós já conhecemos o Leno e Lila. São os convidados especiais. Muito bem. Será que vocês já conseguem ler o que está escrito? Vamos lá. Acho que sim. Vocês já conhecem o som das letras e já sabem que toda palavra esperanto é paroxítona, ou seja, a sílaba é sempre na penúltima. A sílaba forte é sempre a penúltima. Dua leziono. Opa, o C tem um som de TS, nós evitamos nasalizar. Dua leziono. Relembrando que cada sílaba tem apenas uma vogal. Vogais A, E, I, O, U. Dua leziono. Muito bem. Olha que coisa interessante. Dua é segundo ou segunda. Aqui eu estou no caso de segunda aula, segunda lição. Bom, eu tenho aqui as letrinhas do quer dizer 2. E A forma o número ordinal. Eu tenho um número 2, eu quero dizer segundo ou segunda, eu coloco um A. Dua. Segundo ou segunda. Na aula anterior, foi a primeira lição. Unua, eu tenho o número 1. Uno, acrescentei o A. Unua, primeira. Muito bem. Dua leziono, segunda aula, segunda lição. Telefone. Vocês poderiam me dizer qual a tradução de telefone? Quem poderia dizer? Será que alguém vai escrever? Deixa eu ver aqui nos comentários. Qual é a tradução de telefone? O que vocês acham? Telefone.
Vamos recordar. O substantivo termina pela letra O. Opa, então aparelho de telefone, telefono. Seria telefono o aparelho. Mas aqui termina pela letra E. Opa, vamos recordar os advérbios derivados aí de um substantivo. Telefone é um advérbio derivado de um substantivo. Telefono. Telefono, então, é telefonicamente. Ao telefone. Então, Leno e Lila, vocês estão vendo a figura, conversam telefonicamente. Conversam ao telefone. Então, telefono é o aparelho. Telefone ao telefone. Telefonicamente. Simples. Então, vamos agora iniciar. Opa! Vamos agora ler essas 3 frases. Eu estou esperando vocês lerem primeiro. Vamos ler. Isso. Muito bem. Leno estas en la Esperanto-klubo. Leno estas en la Esperanto-klubo. Muito bem. Vocês conseguiram ler? Pronunciar? Vamos à segunda frase. Sed lila estas heime. Sed lila estas heime. Muito bem. A terceira frase. Li telefonas al ŝi. Li telefonas al ŝi. Conseguiram? Muito bem. Então, vamos voltar à primeira frase, repetir em Esperanto e vamos ver o que significa. Leno estas en la Esperanto-klubo. Leno está no clube de Esperanto. Aí temos o estas, né? Que está no presente. Olha aí, é um verbo no presente. Os verbos no presente terminam pelas letrinhas AS. Todos os verbos no presente terminam pelas letras AS. Qualquer verbo. Leno estas en la Esperanto-klubo. En la, no. No, em lá, em mais lá, quer dizer no. Esperanto-klubo. Esperanto-clube, clube de Esperanto. Eu poderia dizer essa frase da seguinte maneira. Leno estas en la klubo de Esperanto. Poderia. Leno estas en la klubo de Esperanto. Leno está no clube de Esperanto. No entanto, uma outra forma de eu escrever clube de Esperanto, ou klubo de Esperanto, é essa que aí está. Esperanto, -klubo. Clube de Esperanto. Clube é um substantivo. De Esperanto. De Esperanto é conhecido, é como se fosse assim, um adjetivo, uma forma adjetiva relacional. Não é qualificativo, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que Esperanto-klubo, Esperanto, embora tenha o final o, ele está com a função de adjetivo. Ele está se relacionando ao Esperanto. É diferente de bom, bonito, alto, baixo. Então, Esperanto, aí ele está numa função adjetiva, mas é um caso de adjetivo relacional. Nesse caso, não precisa necessariamente terminar pela letra A.
Por isso que no início falamos que o adjetivo qualificativo, sim, que termina pela letra A. A Evelyn está aqui perguntando, né, se em mais lá significa tanto no, na, nos e nas. É isso mesmo. É isso mesmo. Em mais lá significa no, na, nos, nas. Muito bem. Olha a Evelyn nos ajudando. Ótimo. Muito bem, gente. Então, entendido essa questão agora? Esperanto Klubo, eu posso dizer Klubo de Esperanto. Então, é uma forma prática de falar, né? Também, Esperanto Klubo. Certamente há outras maneiras de dizer clube de Esperanto, né? Aqui é apenas uma delas, mas vamos devagar, né? Esperanto ou clube, entenderam? Então tem que ter esse hífenzinho aqui, é preciso que tenha, tá? Muito bem. Depois vamos ver outras formas, com calma também, de escrever. A Jaqueline aqui está nos dizer que foi o que ela entendeu, que o lá é para singular, plural, exatamente, é um artigo, tanto para o singular quanto para o plural. É isso mesmo. Ótimo, perfeito. Então, vamos dar prosseguimento. Sed, lila, estas, heime. Mas Lila está onde? Em casa. Heime quer dizer em casa. Olha o final E novamente. Heime. Heime, ela vem de reimo. É um advérbio derivado de reimo, que é um substantivo, olha aí. Advérbio derivado, reime. Reimo quer dizer casa, lar, né? Casa, lar. Lá é aquela parte interna da casa, aquele ambiente fraternal, onde os familiares se encontram, né? É o lar. Então, reimo. Se eu quero me referir à casa, à construção, é outra palavra. Eu digo domo. Domo é casa, mas no sentido da construção. Se eu me refiro ao lar, aquele ambiente aconchegante, né? É reimo. Portanto, reime quer dizer em casa. Mas Lila está em casa. Reime. Muito bem. Reime em casa. Sed Lila estas reime. Li telefonas al chi. Acho que vocês já conseguiram adivinhar, já deduziram. Ele telefona a ela. Ele telefona a ela, para ela, conforme vocês queiram. Al quer dizer a ou para. Ele telefona a ela. Li telefonas al chi. Pronto. Não é fácil? Muito tranquilo, não é? Leno estas em la Esperanto Klubo. Vou dar um tempinho para vocês falarem também. Sed lila estas heime. Estou ouvindo. Li telefonas al chi. Vamos repetir? Olha aí. Muito bem. Então vamos, já que sabemos da história, já sabemos que o Leno está no Clube de Esperanto, e já sabemos que a Lila está em casa, e que o Leno telefona para a Lila. Essa é a história. Então, vejamos aqui agora. Opa, há um diálogo agora, né? Está ao telefone, há um diálogo. Então, o Leno liga, telefona. Gente, aquele é do tempo que não existia o celular. Bom, não existia o celular, era só telefone fixo. Mas, acho, porque ela fala assim, quem fala, né? Ela pergunta lá embaixo, quem fala?
Vamos lá. Lila diz, hello. Hello é alô. Hello. E o Leno responde, hello. Me desiras? Parole com Lila. Me desiras? Parole com Lila. A Lila diz, estas mi que o parolas? Leno responde, Leno. Uma conversa simples, básica, ao telefone. Lila, hello. Leno, hello. Me desiras? Parole com Lila. Estas mi, diz Lila. Estas mi, que o parolas? Leno responde, Leno. Então, vamos lá. Diálogo. Lila, alô. O Leno, alô. Eu desejo falar com Lila. A Lila diz, sou eu. Quem fala? E o Leno diz, Leno. Vocês estão observando aí a terminação ou dos substantivos, diálogo. E aqui eu tenho o verbo parolas. Parolas. Presente, termina pela letra A. O próprio nome do Leno, que termina pela letra O também. Leno. Né? Muito bem. Ótimo. Então, tudo bem até agora, né? Esse diálogozinho, vamos seguir. Então, estão ao telefone. O diálogo continua. O diálogo continua. Daurigo quer dizer continuação. Daurigo quer dizer continuação. A Lila diz, io nova? Algo de novo? Algo novo? Alguma novidade? O Leno responde, ies morgau mi parolos em la conveno de la clubo. Lila diz, boneghe. Então, a Lila, repetindo, diz, io nova, algo de novo? Ies, diz o Leno, sim, morgau mi parolos, amanhã eu falarei em la conveno de la clube, na reunião do clube. Opa, tem novidade aqui. Parolos. Opa, OS. Então, eu tenho um morgau, que é amanhã. Então, agora eu tenho um mi parolos, é um futuro. Então, todos os verbos no futuro terminam por OS. No presente, AS. No futuro, OS. Morgau, amanhã, mi parolos em la conveno de la clubo. E a Lila diz, boneghe, excelente, ótimo. Né? Vocês podem dizer assim, sim, Roberto, mas excelente, ótimo. Isso aí não é adjetivo, não. Assunto ótimo, leitura ótima, nota excelente. Pois é. Acontece, porém, que, como nós conversamos, o adjetivo ele tem que estar sempre juntinho do substantivo. Certo? Quando ele está sozinho, nós colocamos um E. É como se assumisse uma forma adverbial. Boneghe, de modo excelente, né? De modo ótimo. Tá bom? Então, eu uso o adjetivo sempre com adjetivo. Seria bonega livro, excelente livro. Mas quando eu digo só uma expressão, boneghe, só com essa palavra, então eu tiro o A e deixo o E. É boneghe. Eu não vou usar essa forma sozinha com a letra A. Não, para usar com o A tem que estar junto com o substantivo. Vamos lá, a nossa Evelyn está nos fazendo uma pergunta. Vou até colocar aqui a pergunta dela. Vamos ver. Os verbos mudam a depender da pessoa que fala? Eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles?
Ou é sempre o mesmo, mudando apenas o tempo de conjugação? O verbo é sempre o mesmo, qualquer que seja a pessoa. Então, vou aproveitar aqui, ó. Mi parolas. Eu falo no tempo presente. Mi parolas, eu falo. Tu vi parolas. Tu falas ou vi parolas, você fala. Então, a forma do verbo é sempre a mesma para qualquer que seja a pessoa. Ili parolas. Eles falam. Elas falam. Muito bem. Então, o tempo é sempre o mesmo. Não muda com as pessoas. Por isso que no Esperanto é importante nós mantermos sempre o pronome, a pessoa, mi, vi, li, tem sempre o sujeito, no caso, né? Porque como o verbo é igual, diferentemente do português. Muitas vezes no português nós não colocamos o pronome, porque a própria forma do verbo já identifica qual é a pessoa. Cantarei. Olha aí, não precisa nem falar eu cantarei, né? Cantarei, então, eu. Mas no caso do Esperanto, não. Como todas as pessoas têm a mesma forma, né? Tudo essa a gente sempre coloca o pronome, que é o sujeito. Muito bem, Evelyn, eu que agradeço, minha amiga. Muito obrigado, muito obrigado. Essas participações são muito importantes. Muito bom. Então, vamos continuar um pouquinho mais para o próximo slide. Diálogo, daurigo, continuação. Muito bem. Então, Leno diz: Tu vi Vênus alla clubo? Tu vi Vênus alla clubo? Lila responde: compreneble. E o Leno: diz Morgal. E a Lila diz. Vamos lá. O Leno: Tu vi Vênus alla clubo? Você virá ao clube. Você virá ao clube. Vamos analisar cada elemento dessa frase. Tu, esse C com chapéu tem um som de TCH. Tu. Tu é uma partícula que tem a única função, neste caso, na frase, de identificar que é uma frase interrogativa, cuja resposta será sim ou não. Então, o to não tem nem tradução. É apenas para indicar que é uma frase, né, interrogativa, é uma pergunta, e a resposta será sim ou não. Ou a palavra que dê essa ideia. Então, eu tenho aqui, tu vi Vênus. Vênus, você, ou tu. Vênus virá, olha o S no futuro, virá alla clubo. Alla é ao, aos, a. Né? Então, todas essas formas, né, que nós utilizamos. Né? Porque o lá, ele é o, a, os, as. Então, alla clubo, tu vivenos alla clubo, você virá ao clube. E a Lila diz, compreneble. O compreneble aí está dando a ideia de que é sim, é uma resposta afirmativa. Compreensivelmente, literalmente, compreneble quer dizer compreensivelmente. Só que nós usamos, os esperantistas, essa palavra compreneble no seguinte sentido: naturalmente. Então, quando nós queremos dizer naturalmente, respondendo a uma pergunta, no sentido de uma afirmação positiva, um sim, dizemos compreneble. Tudo bem? Embora, literalmente, compreneble é compreensivelmente. Mas na frente nós vamos explicar, né, as partes dessa palavra. Então, compreneble, literalmente, compreensivelmente. Mas, no dia a dia, nós a usamos no sentido de naturalmente. O Lennon diz, diz Morgal. Quer dizer então. Quando nós estamos concluindo
uma frase, uma ideia, dizemos, ou uma conversação, do, então, não é assim? Nós concluímos, então, até amanhã. Diz, G Chapéu, olha aí o G Chapéu do Clube do Chapéu. G Chapéu tem um som de DJ. Diz, Morgal, Morgal, até amanhã. Diz Morgal, até amanhã. E a Lila diz simplesmente, diz, até. Alguns podem ter traduzido por tchau, não tem problema, mas literalmente é diz. Eis o diálogo. Tu vivenos a la clubo, compreneble, do, diz Morgal, diz. Então, meus irmãos e irmãs, a ideia é nós chegarmos a um ponto, né, em cada aula, que nós não vamos precisar mais traduzir para o português. Será que vocês conseguem, já nesse diálogo, apenas falar em Esperanto, sem pensar no português? Ler o que aí está, compreender o que aí está, sem traduzir? Esse é o nosso objetivo. Isso é muito importante, na compreensão verdadeira do idioma. Chegamos num momento tal que não vamos precisar traduzir. E eu acho que vocês já conseguem, já entenderam a frase, a ideia, isso que é importante. Então, vamos prosseguir mais um pouquinho. Agora nós temos nossas perguntas e respostas, né, para vermos se compreendemos realmente a lição. Então, responda, né, está na forma, uma ordem, né, imperativa, né, uma ordem é um pedido, né, chama-se um verbo no tempo imperativo. Aliás, no tempo imperativo, tá certo? Muito bem. Respondo, termina pela letra U. Se o verbo no presente termina pela letra S, do futuro, por OS, no imperativo termina pela letra U. Né? Modo imperativo. É outro modo, né? Modo imperativo. Muito bem. Vamos à perguntinha. Kiu estas laiu nulo? Li estas ledo? Kiu estas laiu nulino? Xi estas lila. Número 1, novamente. Kiu estas laiu nulo? Quem é o jovem? Quem é o jovem? Ele é Leno. Kiu estas laiu nulo? Li estas Leno. Quem é o jovem? Ele é Leno. Kiu estas laiu nulino? Quem é a jovem? Olha o feminino aí. Iene, no fim de nulino. Sufixo iene, indica o feminino. Quem é a jovem? Ela é Lila. Ela é Lila. Muito bem. Kiu estas laiu nulo? Quem é o jovem? Li estas Leno. Kiu estas laiu nulino? Quem é a jovem? Xi estas Lila. Fácil, não é? Pronto, é isso. Vamos para o próximo slide. Continuação. Olha o Chu novamente. Ele quer uma resposta, se é sim ou não. Tu leno estudas num? Qual a resposta? Vocês conseguem ler? Nei. Li, ne estudas num? Tu leno estudas num? Ne, li, ne estudas num? 4. Tu li telefonas a Lila? Tu li telefonas a Lila? Yes. Li telefonas al Xi? 5. Kio okazos morgaŭ? Kio okazos morgaŭ? Morgaŭ li parolos
em la clubo. Vocês estão vendo a relação com o texto? Tu Leno estudas nu? Leno estuda agora. Lembrem-se que ele está ao telefone, ele está telefonando, falando com a Lila. Não, ele não estuda agora. Nu é agora. Nu é agora. E não, ele não estuda agora. Tu lhe telefonas a Lila? Ele telefona para Lila? Yes, lhe telefonas a Xi? Sim, ele telefona a ela. Muito bem. Kio ocasos morgal? O que acontecerá amanhã? Olha o verbo, o tempo futuro, final OS. O que acontecerá amanhã? O que ocorrerá amanhã? Morgal, liparolos e la clube, não é verdade? Amanhã ele falará no clube, não é essa a nossa historinha? Amanhã ele falará no clube. Olha aí, hoje já aprendemos alguma coisa, né? Cada dia aprendemos algo mais, que é importante. O que nós aprendemos aqui serve em qualquer situação. Vamos lá novamente, repetir, sem pensar no português. Só esperando, vamos entender. Vamos lá. Tu lê no estudas nu? Ne. Li ne estudas nu. Tu lhe telefonas a Lila? Yes. Lhe telefonas al Xi? Opa, muito bem. Kio ocasos morgal? Morgal liparolos em la clubo? Viram só? Muito bem. Aqui chama-se compreensão do texto, né? É um exercício muito importante. Muito bem. Nós terminamos os slides por hoje. Eu vou voltar só um pouquinho para fazer uma observação, tá? Sobre o to. Tá? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Vou voltar um pouquinho. Pronto. Vocês estão vendo aí a pergunta que a Lila faz? Io nova? Io nova? Então, vocês vão perguntar assim, Roberto, cadê o to? Porque o Leno disse yes, sim. Então, tem que ter o to. Se a resposta já vai ser sim ou não, tem que ter. É para ter. Essa pergunta é para ser to io nova. Tá bom? To io nova. O autor, nosso amigo Jair Salles, ele justificou por que ele não colocou. Ele disse, por quê? Trata-se de uma frase muito pequenininha e há ali uma conversa, um diálogo muito informal. Então, ele está considerando assim como se fosse o dia a dia. Né? Então, ele achou que não precisaria colocar. Né? Mas, vamos seguir as regrinhas do Esperanto? Vamos manter o tu, né? Tu e o nova, porque é preciso, né? Tem essa regra. Né? Embora ele não tenha colocado, né? Tem seus bons motivos, né? Por esse motivo. Né? Tá bom, gente? Então, vamos considerar que aí tem tu e o nova, certo? Eu vou mandar depois esse arquivo, né, para a Evelyn disponibilizar para vocês, e já vou mandar corrigido, né? Não que esteja errado, né? Ele fez a observação dele, certo? Então, nós encerramos aqui, né, o nosso encontro de hoje, a nossa aula. Muito grato a todos, né? Muito grato, muito obrigado. Então, vamos continuar estudando, lendo Esperanto, temos planos, né? Para vocês, com relação ao Esperanto. Gostaria só de anunciar, nesse término de nosso encontro, que amanhã, aqui em Fortaleza, estará se iniciando o 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto. Olha só, é o 10º Congresso Pan-Americano de Esperanto, que existem os congressos universais, os estaduais, os nacionais,
e os de toda a América, que são pan-americanos, né? Muito bem. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, boa semana. Fiquem todos com Deus. Muito grato a todos. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.